Bom dia, hoje nós iremos conversar um pouco com nossos professores de Biologia e História, professor Silmar e professora Camille. Existe um assunto que é muito comentado no momento, né? Sempre foi, na verdade, mas agora está em alta, né? Inclusive até caindo nos vestibulares, em redação do Enem, essas coisas caiu também, que é o machismo e o racismo, né? Que infelizmente acontece desde sempre e provavelmente nunca vai deixar de acontecer, né? Eu gostaria de saber um pouco sobre o que vocês pensam sobre o machismo e o racismo. Quem começa? Você? Quer começar? Não, pode começar. Eu aprovo totalmente o machismo. Fim do papo. Não. É que assim, meu querido, a gente viveu assim muitas transformações, né? Durante muito tempo a sociedade foi muito patriarcal. Então o machismo é algo que está... Machismo, racismo, a homofobia, ela está muito arraigada, está muito enraizada na nossa linha de pensamento, nossa raiz de pensamento. Eu entendo que a gente está passando por um momento de transição, está passando por um momento de transformação, padrões de pensamento estão mudando, só que enquanto a gente ainda está na transição é muito natural o conflito, sabe? Então a gente tem passado justamente por esse momento agora, sabe? Esse momento assim de polarização, de lutas, de brigas, por conta dessa mudança que alguns já entenderam que tem que acontecer e outros ainda não. Acho que ambos os assuntos são históricos, né? Se a gente pegar... A gente vê nas sociedades, nas primeiras sociedades, a gente tem essa ideia que o homem ele é o garantidor do sustento e a mulher ficaria restrita ao ambiente doméstico, bem como também o racismo, né? No caso, quando a gente vê a escravidão, vamos pensar na questão da África. A escravidão da África, historicamente falando, ela já existia antes mesmo dos europeus chegarem e começarem toda essa expansão econômica. Então já era algo natural para eles, assim como as sociedades europeias que a gente estuda bastante nos livros didáticos. Então a gente vê até o preconceito na escolha da história oficial, que é muito mais da Europa do que uma história, por exemplo, da África ou mesmo da nossa América, né? Então, para mim, como o Silmar falou, as duas discussões são históricas, né? A gente vive historicamente também processos que são de inovação, no sentido que hoje mesmo nós mulheres temos muito espaço, claro que temos muito para alcançar ainda. E o racismo é a mesma coisa. Eu falo que a maioria hoje das coisas que são colocadas como crimes, eu falo que o crime é muito parecido com uma dívida histórica que nós carregamos, porque de fato aquilo que era para ser uma escravidão de um povo apenas acabou sendo uma escravidão por cor. Então, assim, se você tem essa cor, por esse motivo você vai ser rejeitado e escravizado, e você é pior, ou no caso inferior a mim, por ser dessa forma. Então, assim, a sua pergunta é o que a gente pensa sobre isso. Ambos assuntos polêmicos que seja, eu acho que tudo cabe quando Aristóteles fala que a gente tem que pensar muito no equilíbrio. Então, o respeito precisa ser a base de ambas as perguntas de vocês, na questão do racismo e na questão do machismo. É isso. Esse preconceito já existe desde sempre, né? Engraçado não, triste, assim, que muitas culturas até consideravam os pretos, o termo hoje em dia negro é errado de se dizer, né? Os pretos, eles eram considerados inferiores aos brancos e, tipo, segundo algumas culturas, eles não eram considerados nem seres que podiam ir pro paraíso deles, né? Raça inferior, né? Então... Começava com o termo raça, né? Que na verdade biologicamente existe. Exatamente. Que para a biologia a raça, na verdade, é outra coisa, né? Outro tipo de distinção, né? Exato. Entre cores, assim. E, assim, tipo, já acontece também, essa descrição também, eu vi também que aumentou muito durante a Revolução Industrial, né? Porque os homens tinham que trabalhar nas indústrias, as mulheres também, porém não tinham seus direitos, né? E muitas mulheres tiveram que morrer, batalhar, literalmente usar as próprias mãos para poderem garantir seus direitos, né? E também outra coisa assim que, se vocês forem ver as estatísticas de feminicídios, né, que é o homicídio contra a mulher, na grande maioria das vezes são mulheres negras que morrem, simplesmente pelo fato de serem mulheres e de serem negras também. Eu queria falar, os dois assuntos estão muito interligados, né? Sim. E as mulheres já, né, com o machismo e o racismo se interligam e... É interessante, né? Por quê? Porque você percebe que a maioria desses crimes, e você falando, a questão do crime é interessante. Eu sou uma pessoa que, me julguem, né? Gosto de assistir aqueles programas de balanço geral. Aqueles que espirra sangue na tela da TV, né? E é interessante, eu falo assim que 90% desses programas é feminicídio e é sempre um ex que não aceita um fim de um relacionamento. E aí é interessante quando você estava falando que é tão
é tão junto esse assunto que a maioria das pessoas, então, o cara que mata porque não aceita o fim é porque ele vê a mulher como uma posse. E o que o escravo era pro dono? Uma posse. Então, se eu perco você, né? Se você é minha posse, você é meu escravo, então significa que se eu perco você, eu tenho direito de te matar ou de trazer você à força. E que é a maioria dos homens que cometem esses crimes, é isso que eles pensam. Então, tipo assim, eu não aceito esse fim, você é minha posse, você tem que morrer se você não for ficar comigo, entendeu? E é o que o senhor do escravo fazia. O que vocês acham que pode ser feito, não só no nosso país, mas no mundo como um todo, para talvez diminuir? Porque assim, eu acho que acabar seria impossível, acabar com essas coisas, mas amenizar de uma forma. Olha, Nicolas, o que eu percebo é que as gerações que estão vindo estão bem melhores do que as gerações que estão partindo. Com certeza. Então eu sempre comento assim, ainda bem que nós vamos morrer, ainda bem que minha geração está indo embora. Porque eu não me orgulho muito do que a gente fazia, da forma como a gente pensava, meus amiguinhos de grupo, o que eles ainda reproduzem, sabe? Não é exatamente assim a coisa mais politicamente correta, né? A forma deles se expressarem. Mas o que eu percebo em vocês, nessas gerações que estão vindo agora, é já uma espécie assim de um novo padrão de pensamento. Sim. Não só pensamento, mas de atitudes, vocês são muito mais abertos, entendem muito mais os problemas. Então, eu acho que tem que ser dado tempo, não tem jeito, né? É um negócio que vai ser gradativo, mas com vocês, educados, em sala de aula, na educação, eu acredito, né? Que isso realmente possa ser passado de uma geração para outra, mas com vocês eu acho que vai ser, assim, um pouquinho a mais, vai ser um pouquinho mais fácil a hora que vocês estiverem nos ramos profissionais, a hora que vocês estiverem trabalhando, já não vai ser mais tão grave quanto o que a gente está passando agora. Eu lembro da Camille comentando que as mulheres agora elas estão muito mais liberais, elas estão trabalhando, elas estão conquistando seus direitos, mas a minha geração ainda fala assim, vai ter que trabalhar, mas vai ter que chegar em casa, vai ter que lavar a louça, vai ter que cuidar da As casa. pessoas julgam a gente pintando Bob Goods, entendeu? Mas é isso mesmo, assim, já pegando a fala do Silmar para responder a sua pergunta, acredito que é na educação. Por mais que seja um assunto extremamente, às vezes, enfadonho, né? Os alunos, vai falar disso de novo. Cara, mas é isso, né? Psicologicamente. É pra não esquecer. A própria psicologia explica, né? Pra você gravar algo, você tem que ser falado várias vezes. E eu acredito que realmente, como o Silmar falou, se a gente integrar isso, colocar isso na educação, é daí que vai vir aí as pessoas com uma mentalidade de que tipo, não é legal, não é bacana, se incomodar. Por isso que, novamente, puxando a sardinha pra mim, por isso que matérias como filosofia e sociologia, que são matérias excelentes, são importantes. Olha pra câmera. Excelentes. Não, mas é uma coisa que eu sempre falo em sala de aula, e não só por questão que eu ganho mais por aula ou nada, mas, gente, com a aula de filosofia, você consegue conversar com o aluno, tipo, daqui, ó, de frente, debater coisas. Você toca a alma, né? Sim. Tem que fazer pensar. Você faz pensar. E aí, o que acontece? Por que o governo, né, persegue disciplinas como essa? Por quê? Porque eu vou formar o quê? Cidadão crítico. Exato. E eu quero massa de manobra, eu não quero, entendeu? Tipo assim, eu não quero que você consiga... Não é interessante pra debater, ninguém. porque eu não consigo... Se eu não te dou né? conhecimento, eu te manipulo. Você não vai poder falar, não, mas por que é isso? Não, eu vou chegar pra você, é isso, e pronto. Então, assim, o racismo e essa questão do feminismo, elas só vão mesmo... a gente vai fortalecer isso quando a gente trouxer isso pra vocês. E é tão bacana... Porque igual, vamos pegar o exemplo do Silmar de novo da gente, não sei como, acredito que seja o mesmo, mas, por exemplo, na nossa época, estudar a história do Brasil, Dom Pedro era um herói do Brasil. Hoje a gente consegue entrar numa sala de aula e falar, não é assim. Ninguém descobriu o Brasil não foi descoberto. Então a gente consegue entrar hoje no 6º, 7º ano e ter essa conversa, falar, não, eles não vieram por acidente. Eles queriam chegar, eles queriam explorar, eles queriam pegar nossas riquezas. A gente comemorava ainda, até pouco tempo atrás, 13 de maio. Então assim, 13 de maio era exatamente. uma data que era lembrada, e a gente fazia comemorações, olha, a libertação desses Exato, e é até interessante quando a gente mais estuda história, a gente percebe, na verdade, que a rainha, quando ela
ela assina, que ela não era rainha, ela era princesa no caso, quando ela assina, já ia acontecer a abolição da escravatura. Teve todo. E ela, porque na verdade ela faz isso, porque como ela tá no lugar do pai dela, naquele pequeno tempo ali, ela fala, se eu abolir a escravidão, a galera vai me amar e eu vou continuar no poder. Não foi bem o que aconteceu, né? A princesa Isabel achou real que ia acontecer, isso não aconteceu. Então, assim, é vocês, é formar vocês, cidadãos críticos, que não só sejam passivos, mas que se incomodem com o sistema. A verdade é essa. Eu espero que isso continue, porque a gente percebe, né, principalmente a gente que usa muito o TikTok, cada vez está piorando um pouco. A gente vê que muitos adolescentes, eles não têm mais vergonha de ser racista, de ser machista. Em muitos comentários, eles... É horrível e cada vez menos também pesquisas a gente percebe que tipo, nos últimos 10 anos menos projetos contra o racismo, contra o machismo, a homofobia são apresentados nas escolas e a gente não pode deixar isso se perder, né? Eu espero que isso não aconteça, mas é um pouquinho difícil, mais difícil. Inclusive as redes sociais, elas ajudam muito a propagar o ódio gratuito, porque é anonimato, né? Você não precisa mostrar o seu rosto ali, dizer seu nome. Só você falar o que você quer, colocar um nome qualquer ali. E, infelizmente, você sempre vai encontrar uma caixa de reverberação, né? Tem uma pessoa que é um maluco, uma pessoa que é completamente alucinada, que tem uma linha de pensamento totalmente fora de um contexto, e ele sempre vai achar outro maluco como ele, que pensa igual ele. Nossa, agora eu encontrei o meu grupo. Quando você vê que tem uma comunidade cheia de gente assim... Por isso que eu vou dar agora a sarjeta pra história, pra falar que é importante a história por isso. Porque a gente precisa lembrar, por exemplo, de Segunda Guerra Mundial, cara. Porque o Brasil é um dos países com o maior reduto neonazista do mundo, entendeu? Cara, você vai assistir uma aula de história, porque você precisa lembrar que, cara, ser nazista é insanidade. Você perseguir alguém por ser que você é diferente, entendeu? Então, por isso que, de novo, a gente vai sempre bater na tecla. A gente precisa ter esse tipo de conversa. Só que aí vem a Revolução Industrial, que diz o quê? Que conversas como essa é perder tempo. Porque eu poderia estar fazendo o quê? Estudando, entendeu? E tempo é dinheiro. Por que eu vou gastar um tempo dentro do debate com o terceiro ano como vocês, se eu posso ficar enchendo vocês de conteúdo e falando, vamos gente, vocês estão aqui, tem alguém estudando pro vestibular. Exatamente. Essa pressão. E acaba com a nossa mente. E a gente precisa então aprender de novo com a história. Toda produtividade, hoje em dia é só produtividade. Exato. Porque eu vou perder tempo com uma matéria que eu não vou usar no meu vestibular, na minha vida. A gente tá formando cidadãos o quê? Aqui, ó, fechadinhos, né? Só pensando no que os outros querem que eles pensem. Exato. É isso aí. Tem mais algo a declarar? É isso. Então, nós vamos encerrar aqui a nossa entrevista, nossos professores. Gostaria de agradecer novamente a presença de vocês. Eu sei como deve ser difícil vocês terem decidido quase uma aula de vocês, né, para poder estarem aqui conversando com a gente, expondo suas opiniões. E eu só tenho a agradecer mesmo por terem nos ajudado nessa. Valeu. Sempre um privilégio. É nóis. Vocês arrasaram, hein? Imagina falando